Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Conab divulga primeiro levantamento da safra brasileira de grãos 2020-2021. Preços do boi gordo passam por um momento de acomodação após agressivas altas nos últimos meses. Setembro ficou marcado pelos recordes reais, com valores deflacionados pelo IGPDI dos preços do boi gordo e também do boi magro e do bezerro. E nós vamos falar também sobre pontos importantes de um projeto de pecuária leiteira e vamos falar sobre as substâncias químicas adicionadas na água para tratamento e distribuição urbana. O Agora Agro já está no ar. A projeção faz parte do primeiro levantamento de acompanhamento da safra brasileira de grãos, que foi divulgado agora pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e mostra que a produção brasileira de soja deverá totalizar 133 milhões e 600 mil toneladas agora na temporada 2020-2021, com um aumento de 7% na comparação com a temporada anterior, quando foram colhidas 124 milhões e 800 mil toneladas. A Conab trabalha com uma área de 37 milhões e 800 mil hectares, uma elevação de 2,5% sobre o ano passado, quando foram cultivados 36,9 milhões de hectares. Pelo lado da demanda, espera-se que as exportações, agora em 2021, atinjam um número acima de 85 milhões de toneladas, um aumento de 3,7% em relação à última previsão de exportações que foi divulgada pela Conab para 2020, motivado pelo forte percentual comercializado até o momento e a elevada demanda internacional. As exportações estão projetadas em 81 milhões de toneladas para 2020 e em 82 milhões de toneladas para o próximo ano. Já o processamento da soja está previsto em 44,6 milhões de toneladas para este ano e 45,5 milhões para o ano de 2021. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido ele é diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar sobre as substâncias químicas que são adicionadas na água para tratamento e distribuição urbana. Guido Juliano, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, para nós falarmos aí de um tema interessantíssimo, que é a água que nós bebemos. Tudo bem, Guido? Tudo bem, Antônio. Ótimo. Pois é, Guido, de maneira geral, não é aquele top, né? Aquela Brastemp, né? A água que nós bebemos, né, Guido? Parece que tem aí os probleminhas, não tem? Antônio, principalmente nos grandes centros, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e assim por diante, as estações de tratamento de água, elas se adaptaram e elas se transformaram numa estação de tratamento de esgoto, porque uma grande parte daquele líquido que chega já foi um líquido usado, né? Faz parte do esgoto. Então, vem uma carga orgânica imensa. Então, estas estações tiveram que fazer uma mudança para exatamente retirar a quantidade de matéria orgânica, ou seja, fezes. E para isso, há a necessidade da adição de muitos produtos químicos nesta água para que a gente diminua e consiga entrar nos padrões internacionais de potabilidade. Bom, resumindo tudo isso aí que você falou, significa dizer o seguinte. Vamos dar o exemplo aqui de Goiânia, que a maioria da nossa água, ela vem do Ribeirão João Leite ou do Rio Meia Ponte, correto? Exatamente. E automaticamente o Ribeirão João Leite e o Rio Meia Ponte faz parte do esgoto de Goiânia. É onde são jogados os dejetos, correto? Exatamente. E é dali que nós bebemos a água, né? Exatamente. Embora a estação de tratamento de efluentes, a ET, de Goiânia esteja abaixo
da cidade de Goiânia, da captação da Saneago, o problema é que a quantidade de esgoto que é jogada nas 90 nascentes contribuintes, afluentes do Meia-Ponte, que nascem em Goiânia, e as outras 1.050 nascentes que estão espalhadas por 9 municípios acima de Goiânia, todas recebendo o esgoto dessas cidades. Somente uma cidade, em umas, tem uma estação de tratamento de esgoto e assim mesmo em caráter precário. Então, o que acontece em Goiânia acontece em todas as cidades. Nós tivemos aí o ano passado o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio Guandu é o principal manancial que abastece Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. A quantidade de esgoto no Rio Guandu é impressionante. E aí começou a aparecer uma alga denominada geosmina, ela se multiplica por conta da quantidade de matéria orgânica. Aí o que eles fazem? Aumentam a quantidade de sulfato de alumínio, de cal virgem, justamente para flocular essa matéria orgânica e retirá-la da água. Só que, evidentemente, no momento da purificação, do tratamento dessa água, não se retira totalmente o alumínio, não se retira totalmente o cálcio da cal virgem e outras substâncias que são colocadas que são tóxicas. Então, essas substâncias, elas estão nas nossas caixas d'água. Resumindo a história, e todo mundo viu, aí saiu isso em nível nacional, e foi muito tempo, né? Foi um bom tempo isso daí no ar, e todo mundo, não dá para beber, a água está insuportável, o gosto é horrível. Com todo respeito, você estava bebendo água de esgoto. Mais ou menos por aí, né, Guido? Exatamente. Essa preocupação nossa, porque além dessas substâncias adicionadas no processo de tratamento, de purificação dessa água, chegam uma série de produtos, inclusive os medicamentos que nós ingerimos, que saem pela urina, pelas fezes e vão para os corpos hídricos, vão para os rios. O anticoncepcional feminino, antibióticos e assim por diante. Uma boa parte disso vai para as torneiras. É difícil, são moléculas muito pequenas e passam pelos filtros. Para se fazer uma purificação mais efetiva é muito custoso esse processo. Caro, né, Guido? Exatamente. Seria pela osmose reversa, mas para você fazer isso em grandes volumes d'água, aumenta demais o valor deste tratamento da água. Então, vamos dizer assim, segue os padrões pero no mucho. Vamos. Infelizmente, os problemas só crescendo. Guido, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Esse é um tema interessante que eu acho que cabe a cada um de nós também. Nós, de maneira geral, somos uns grandes poluidores dos mananciais hídricos, não só de Goiânia, de Goiás, mas basicamente do mundo todo. E quem mais bagunça o coreto do meio ambiente chama-se homem. Obrigado, Guido. E até o próximo programa. Obrigado. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre preços do boi gordo, que estão passando por um momento de acomodação após agressivas altas nos meses. Setembro ficou marcado pelos recordes reais dos preços do boi gordo, do boi magro e do bezerro, e também da carne bovina. E vamos falar sobre pontos importantes de um projeto de pecuária leiteira. Nós voltamos já, é um minuto só. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa.
Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão pra casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Os preços do boi gordo passam por um momento de acomodação após agressivas altas nos últimos meses. Segundo a consultoria Safras e Mercado, os frigoríficos continuam apontando para uma posição mais confortável em suas escalas de abate, com a incidência de contratos na modalidade a termo e a oferta oriunda de confinamentos próprios, sendo determinantes agora para esta situação. Além disso, a previsão de chuvas começa a ganhar uma relevância, dada a dificuldade em manter os animais nos confinamentos nessas condições. A previsão é de um giro maior de confinados ao longo de outubro. Enquanto isso, as exportações continuam ocorrendo em nível significativo, com a China mantendo um bom ritmo de compras. E com isso, os preços da arroba do boi gordo na modalidade a prazo, nas principais praças de comercialização do país, continuam muito firmes. O ano de 2020 registra uma quebra de todos os recordes da cadeia pecuária de corte. Segundo a Cogo Inteligência em Agronegócio, o mês de setembro ficou marcado pelos recordes reais, com valores deflacionados pelo IGPDI, dos preços do boi gordo, do boi magro, do bezerro e também da carne bovina. E essa combinação de recordes é um resultado da demanda aquecida, especialmente para exportação e de baixa oferta de bovinos para abates. E isso acaba sustentando os elevados patamares de preços em toda a cadeia da pecuária. Lá em São Paulo, por exemplo, o preço médio do boi gordo a prazo atingiu R$ 258,50 arroba na primeira semana de outubro, acumulando uma alta de 13% em 30 dias e quase 64% em 12 meses. Para o bezerro de 8 meses, 6 arrobas, em setembro, o preço médio lá no Mato Grosso do Sul foi de R$ 2.400 por cabeça, uma alta acumulada de 41% nos últimos 12 meses e um recorde real, com base nos valores deflacionados pelo IGPDI. E agora eu vou conversar com Wesley Dias de Moraes. Wesley, ele é veterinário, é consultor da Precisão Consultoria e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre pontos importantes de um projeto de pecuária leiteira. Wesley, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. Para a gente discutir aí um tema importante onde, de maneira geral, o produtor na área da pecuária, tanto de corte quanto de leite, não gosta de fazer planejamento, mas se não fizer, dança. Sem dúvida, também. Tem que ser o pontapé inicial, né? O planejamento, claro. Tudo tem que se iniciar com o planejamento. E quando nós falamos em pecuária leiteira, como em várias outras cadeias, isso se mostra tanto mais necessário ainda em razão, nós estávamos falando um pouco a respeito de preço do boi gordo agora, e quando a gente analisa o leite, o preço pago ao produtor nas últimas décadas, a gente vê que o preço ele vem reduzindo, a gente, obviamente, considerando ele deflacionado, da mesma forma que o custo, na contramão, ele vem aumentando. Então, assim, nós precisamos mesmo de muito planejamento, principalmente aqueles produtores que querem migrar, às vezes, uma atividade
né, de corte ou de agricultura, ou já fazem essa atividade e querem agora produzir leite também, como aqueles que querem ingressar nessa atividade. É muito importante. Essa semana agora, saiu um levantamento de importação de lácteos pelo Brasil. E fazendo as contas, o custo de uma tonelada de produto lácteo é equivalente em leite, tal, chegou-se à conclusão que o valor do litro de leite importado saiu a R$ 1,92. Quer dizer, mais barato do que você produzir o leite aqui em Goiás, por exemplo, hoje, que está mais de R$ 2,00 um pouquinho, né? Um litro de leite. Então, se não tiver planejamento, pode ter certeza absoluta. Já com planejamento é difícil. Sem, então, numa economia como está do nosso país, fica difícil de tocar o negócio. Sem dúvida, Toninho. Nós conseguimos, nós sempre dizemos, né, aos nossos produtores, aqueles que pretendem ingressar na atividade, né, que existe um questionário que nós precisamos, né, responder antes, de fato, de colocar o plano em ação, né? Então, o objetivo que o produtor, né, ele tem com a atividade, qual que será o objetivo dele com a atividade, né, o que ele pretende, né, financeiramente com aquela atividade, se ele vai depender financeiramente daquela atividade. E, além disso, um diagnóstico, né, da situação atual dele, né, da propriedade em que ele quer implantar o sistema de produção, é muito importante para que a gente consiga fazer a tarefa da porteira para dentro, né, o que está em nossas mãos, porque, como você disse, né, da porteira para fora, né, o mercado, como você disse, aí, né, o custo de produção, né, o preço aí que nós estamos vendendo, então, realmente, assim, é muito importante o planejamento. É bom levar em consideração que o mundo aqui fora é cruel. Ele não tem dó de você, não, se levanta 2, 3, 4 horas da manhã. Se está chovendo ou não, se você vai tirar leite debaixo de chuva ou não. Ele não quer nem saber. O que ele quer saber é o seguinte: a indústria tem que ter o lucro dela, ela sabe quanto que ela gasta, ela sabe quanto custa um litro de leite para chegar numa manteiga ou chegar num iogurte, seja lá o que for, e a maioria do produtor não sabe nem quanto está gastando na sua propriedade. Ele só sabe o seguinte: esse mês a coisa foi mal, esse mês o concentrado subiu muito. Agora, nós estamos num país que, infelizmente, nós não temos uma economia estabilizada. Nós dependemos do mundo lá fora. Lá fora bagunçou, bagunça aqui dentro para nós, que é o que está acontecendo hoje. O dólar acima de 5,30, 5,40. Sim. Vai subir tudo para você aí. Sim. E você tocou num ponto importante, Antônio, que é justamente essa questão do custo de produção. Né? Como a gente tem observado aí, né, soja subindo, os insumos, né, de uma maneira geral, todos subindo. E, como você disse, o produtor às vezes nem sabe qual é o seu custo de produção. É verdade. Né? Então, assim, a gestão, né, da porteira para dentro, né, se faz muito importante para que a gente consiga, né, otimizar os recursos produtivos que nós temos dentro da propriedade, diluir os custos e, assim, tentar sobreviver esse mercado. Inclusive o Wesley, ele está batendo um papo aqui com a gente justamente para isso. Ele trabalha numa empresa que é especializada em gestão, em orientação e organização da sua propriedade. E está aí uma oportunidade, você que está nos vendo, de entrar em contato com ele, bater um papo, perguntar: olha, eu estou assim, eu estou assado, eu quero mudar o capim, eu quero fazer isso. Cada caso é um caso. A sua fazenda é diferente da fazenda do seu vizinho de cerca. Cada cabeça é uma cabeça. Então, não existe uma receita de bolo. O que existe é ele chegar na sua propriedade, bater um papo, fazer um levantamento e falar: ó, a sua propriedade tem que ser assim. É mais ou menos isso, né? Com certeza, Toninho. Nós observamos muito, nós trabalhamos em vários projetos, né, de produção leiteira, e a gente observa muitas vezes o produtor, né, fazendo um planejamento para o qual, né, a sua realidade não está adequada. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, assim, fazer um diagnóstico, né, como nós dissemos anteriormente, é extremamente importante para a gente saber, né, se o objetivo do produtor, né, está casado com aquilo que ele tem na mão, se ele consegue fazer com aquilo que ele tem na mão. Né? É brigar com as armas que tem. Exatamente. Então você vai fazer o seu planejamento com aquilo que você tem na mão. Não adianta querer inventar, mudar capim, comprar boi, comprar vaca, não adianta nada, se não mudar dentro da sua cabeça. Wesley, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que nós temos temas para discutir aí uns par de dias. Com certeza. E nas próximas oportunidades nós vamos trazê-lo aqui para conversar mais um pouquinho. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o que é certo
nem sempre é popular. E o que é popular nem sempre é certo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.